Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, de Saulo, perseguidor dos crentes e da igreja, a Paulo, pregador do Evangelho. Então, de perseguidor a pregador. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 9 para você conferir o que estamos falando. Faça uma leitura prévia. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal, clica no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar diariamente um vídeo novo. Cada dia um vídeo novo da Palavra de Deus, até que se complete todos os livros e todos os capítulos da Bíblia. 1189 capítulos, ou 3 anos, 3 meses e 3 dias, sendo exato matematicamente falando. Então abra aí a sua Bíblia e também não esqueça de dar o seu like ou dislike, conforme seja. Isso vai nos ajudar em nosso canal. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Seria mais coerente nós termos como título não Atos dos Apóstolos, como foi colocado, mas Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Acho que ficaria mais coerente com o objetivo, com a finalidade e o propósito do livro de Atos. Neste capítulo aqui, vemos a história de Saulo, que perseguia os que eram do caminho, mas converteu-se. Como é bom sermos do caminho. Você que curte o caminho, faça como Paulo, que dedicou sua vida para a pregação do Evangelho, a fim de que alcançasse muitas vidas para esse caminho maravilhoso. É subitamente, é repentinamente, é de repente que acontece. E que foi assim com Saulo, que logo viria a ser Paulo. Os seus objetivos e planos eram bem outros. Ele estava caminhando numa direção e Deus mudou tudo aquilo. E em sua missão ele era muito zeloso e queria cumprir com fidelidade a missão que lhe tinha sido designada. Mas Deus agiu, interviu e transformou-o de Saulo para Paulo. A ordem da narrativa aqui me impressiona, como a sua sequência lógica e consequências que vão desencadeando ações e reações que somente Deus pode fazer. Primeiro, ele está em perseguição, zeloso no cumprimento de sua missão. Depois, o Senhor lhe aparece e ele vê, ele ouve, ele dialoga com Jesus, a quem perseguia em seu zelo. Ele fica cego por conta da visão, testemunhada em parte pelos seus companheiros. Em seguida, afasta-se em orações e jejuns. Jesus levanta Ananias e o envia para curá-lo e também para que ficasse cheio do Espírito Santo. Ele então é curado e logo começa a pregar ousadamente, procurando demonstrar que Jesus é o Cristo. Meu Deus, concede-me a ousadia de Paulo na pregação da sua palavra. Vejamos com maiores detalhes tudo isso que eu acabei de narrar. O testemunho apostólico na Judéia e em Samaria. Nós estamos na terceira parte, começamos no capítulo 8 e vamos até o capítulo de número 11. Nós estamos em continuação. Nós temos visto que a perseguição causou o deslocamento do testemunho apostólico de Jerusalém, onde eles estavam, para a Judéia, e Samaria, como Jesus já havia orientado e ordenado. Quanto a isso, 2 acontecimentos importantes possibilitaram que o testemunho dos apóstolos se propagasse geograficamente. Primeiro foi a conversão de Paulo ao cristianismo, que surpreendeu a todos. O segundo foi o crescimento espiritual de Pedro, isto é, o seu entendimento de que os cristãos gentios tinham tanto direito às promessas de Deus quanto os cristãos judeus. Para melhor entendimento, também dividimos essa terceira parte em sessões e nós estamos na sessão B, no capítulo 9, que é a conversão de Paulo e o crescimento da igreja. Lucas registra a extraordinária conversão daquele que havia conduzido perseguições nas regiões de Samaria e na Galileia, e acabou se tornando o grande apóstolo Paulo.
Esse registro demonstra a proteção e o cuidado de Deus com sua igreja nessas regiões. Saulo foi introduzido na narrativa no capítulo 7, no verso 58, e ele é o personagem principal no capítulo 9. Uma terceira e breve menção de Paulo, ou de Saulo, aparece no capítulo 11, versos 25 a 30. Saulo, que mais tarde passou a ser chamado Paulo, é a personagem principal dos capítulos 13 até o capítulo 28. Saulo participou do assassinato de Estevão e prosseguia em seus esforços para erradicar a fé cristã. Foi ele que, dirigindo-se ao sumo sacerdote, apanhou cartas para as sinagogas de Damasco para prender a todos os que encontrasse e fosse do caminho. Um título que equivale aos vocábulos, né? Caminho, aí nós podemos dizer cristãos, discípulos, santo, todos os que invocam teu nome, irmãos. A expressão do caminho identifica a causa cristã, que é composta pelos seguidores de Jesus, que por sua vez é o caminho, João 14,6. Essa expressão é empregada várias vezes também em Atos. Pedro utilizou a expressão o caminho da verdade, uma descrição apropriada da fé cristã em contraste com o caminho que conduz para a perdição, Mateus 7,13. No entanto, havia algo em sua viagem que iria mudar tudo isso. Em Provérbios está escrito que o homem faz seus planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Provérbios 16, verso 1. Ele estava já próximo de Damasco quando aconteceu algo terrível que iria mudar a sua vida para sempre. Uma luz do céu brilhou, uma luz sobrenatural, mais brilhante que o sol, capítulo 26, verso 13. Ele caiu por terra. Não diz que ele caiu do cavalo, embora pudesse estar montado. E ouviu uma voz que lhe chamava pelo seu nome, Saulo, e que lhe fazia uma pergunta do porquê ele estava perseguindo ele. A voz foi repetida ao pronunciar o seu nome, Saulo, Saulo. A repetição indica uma forma de tratamento íntimo e pessoal. Perseguir os discípulos de Jesus é o mesmo que perseguir o próprio Jesus. A voz continua a falar com ele e orienta ele a se levantar, entrar na cidade, que alguém iria vir falar com ele explicando o que iria acontecer doravante. Paulo afirma que viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz. A palavra grega para voz, fone, também pode significar som. Os companheiros de Paulo ouviram algum tipo de som parecido com uma voz, mas não conseguiram entender o significado daquelas palavras que para Saulo era muito claro. É interessante como Deus trata com a gente, né? Ele escolhe um outro discípulo chamado Ananias para ir até Paulo e ministrar na sua vida. Ananias ficou assustado com o pedido do Senhor e tentou até argumentar com ele, mas o Senhor foi preciso em suas instruções. Paulo doravante seria um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo foi um apóstolo enviado para pregar aos gentios, assim como Pedro foi enviado aos judeus. Porém, Paulo também pregou muitas vezes para os judeus, particularmente nas sinagogas. Ananias, depois de questionar com o Senhor, ele obedece. E ele vai até Saulo, seguindo as instruções que ele recebera da parte do Senhor. Ele impõe as mãos sobre ele e lhe diz que o próprio Jesus, que lhe aparecera no caminho, era aquele que o enviara até ele. Saulo não teve uma visão ou um sonho, mas ele viu o Senhor com seus próprios olhos, conforme Isaías 6, versos 1, verso 5. Ele já o chama de irmão e anuncia a ele que ele ficará cheio do Espírito Santo e passará a ver. Compare com o capítulo 2, verso 38. O registro não traz informação sobre qual dom sobrenatural, porém coloca ênfase em sua vigorosa pregação de Jesus como Filho do Deus vivo. Versículo 20. Foi de imediato que caíram dos seus olhos algo como se fossem umas escamas e ele recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Com frequência, os escritos de Lucas chamam a atenção para as aflições físicas. Paulo ali ficou com os crentes de Damasco por alguns dias e já começou a pregar e a ensinar sobre Cristo. Ele estava tendo a mesma ousadia e disposição que tinha, só que não era mais para perseguir, mas para pregar o Evangelho. Do jeito que ele era determinado, do jeito que ele era
dedicado e ousado, ele também passou a ser dedicado, ousado e determinado para pregar o Evangelho. Isso acabou despertando nos judeus grande inveja, e ele começou a ser alvo deles, porque eles queriam que ele fosse morto. De acordo com Colossenses 1, versículos 18 e 19, Paulo encontrou-se em Jerusalém somente com Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Os outros apóstolos podem ter recusado encontrar-se com ele, ou talvez estivessem pregando o evangelho em outras regiões. Subseção C, a partir do verso 32 até o 43, o testemunho continua a se propagar. Desses versos 32 ao 43 desse capítulo, o testemunho continua a se propagar. Lucas continua registrando de modo como Pedro levou o evangelho para as regiões da Judéia e da Samaria. Pedro anuncia a Enéas, paralisado e incapaz de sair do leito, havia 8 anos, que Jesus estava dando a ele perfeita saúde e ordenou a ele que se levantasse e fizesse a sua própria cama. Isso trouxe um grande alvoroço naquela cidade em Lide e Sarona. As notícias sobre a cura do paralítico exerciam enorme impacto à medida que se espalhava pela planície de Sarona, que se estendia cerca de 80 quilômetros ao norte de Jope, uma cidade portuária muito antiga, atual Jafta, logo ao sul de Tel Aviv, cerca de 60 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Foi a cidade onde Jonas embarcou com destino também a Tarsis. Pedro também se encontra em Jope, com uma discípula chamada de Tabita, que adoecendo acabou vindo a óbito. Ela era piedosa e estava cheia de obras e esmolas que fazia. Eles a levaram e estavam indo colocá-la no cenáculo. Esse levar do corpo era um procedimento que ocorreu provavelmente antes da unção dos aromas. Em Jerusalém, o corpo de Jesus foi sepultado no mesmo dia de sua morte, porém fora da cidade era permitido que o sepultamento fosse adiado por um período maior, até 3 dias. Eles sabiam que Pedro estava por ali, por perto, e mandaram chamá-lo com urgência. Pedro se levantou e foi. Quando chegou, o levaram ao cenáculo e passaram a falar dela para Pedro e a mostrarem a ele as suas obras e a darem sobre ela bons testemunhos. Pedro então pede para ficar só e ora. Ora por ela, pedindo ao Senhor a sua vida de volta. Depois Pedro se dirige ao corpo sem vida dela e fala, como dando uma ordem de vida, chamando-a pelo seu nome. Tabita, levanta-te. Verso 40. Que poder teve esse comando, hein? A mulher morta, uma ordem de um apóstolo em nome de Jesus. Levanta-te. O espírito volta para o corpo e ela obedece. Impressionante. Ela obedeceu e abriu os seus olhos e, vendo a Pedro, se sentou. Pedro estendeu as suas mãos para ela e a entregou viva aos santos e às viúvas, toda Jope. Soube disso e o evangelho então encontrou portas abertas onde muitos creram no Senhor. Também o tamanho sinal que foi realizado aqui não foi pequeno. Pedro ainda ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão. A disposição de Pedro para pousar na casa de um curtidor, uma profissão que os judeus consideravam como impura porque envolvia contato com animais mortos, Levíticos 5, verso 2, indica que a mensagem do evangelho já estava começando a derrubar algumas barreiras entre aquelas pessoas. Esse episódio também vai antecipar aquela visão de Pedro, que está no capítulo de número 10, que nós veremos em seguida, amanhã, capítulo 10, do verso 9 ao 23. O capítulo 9, verso 1, começa dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o capítulo 9 encerra no seu versículo de número 43, dizendo: Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então, a partir do verso 32, vemos parte da história de Pedro e os casos de curas de Enéas, paralítico já há 8 anos, e da ressurreição de uma jovem chamada Tabita, que trouxe para a cidade de Jope grande alegria. Havia neles uma onda de poder
e força que, pelo nome de Jesus, era a eles permitido a realização de grandes sinais, grandes milagres e grandes maravilhas. Amanhã estaremos aqui em continuação com o capítulo 10. Nesse capítulo veremos que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então fica aí conosco. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Clica aí no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar. Todos os dias, vídeo novo. Todos os dias, sem falhar, já temos aí mais de 3 anos. São 1.189 vídeos, já temos mais de 1.000 vídeos produzidos e estamos crescendo graças a Deus. Parte escrita, não se esqueça, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, onde você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra, recomendamos, está aí no semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com.br. Deus abençoe vocês. Fiquem ligados em nossas programações. Nós estaremos aí com novidades em breve. Maranatá. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.